Eu queria trazer algumas considerações, e aqui voltado para os cristãos, em respeito à importância da leitura. Nós precisamos desenvolver uma cultura de leitura e, principalmente, começar a entender o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus e quem Deus é. Nós sabemos que Deus falou. Ele falou e, por meio da sua fala e dos homens que ele designou, eles escreveram as palavras de Deus. Essas palavras de Deus se transformaram no que hoje nós chamamos de Antigo e Novo Testamentos. E nós, cristãos do século XXI, nós temos acesso a essas palavras. Nós podemos conhecer quem Deus é, como ele falou, como ele agiu e como ele age. Nós podemos entender sobre a santidade de Deus, sobre os seus atributos de controle, autoridade. E quando nós lemos e compreendemos isso, nós vamos ver que muito do que nós entendemos sobre Deus, na verdade, eram superstições. Algumas pessoas, por falta da leitura e entendimento bíblicos, criaram deuses que não têm nenhuma relação com o Deus da Escritura. E quando os cristãos passam a se dedicar à leitura das Escrituras e à leitura daqueles homens e mulheres que se dedicaram a interpretar as Escrituras, eles vão passar a conhecer o verdadeiro Deus, a conhecer aquele que enviou seu filho para morrer uma morte de cruz. Os cristãos, eles possuem uma mente liberta do pecado, eles não são mais cativos ao pecado. Mas parece que muitas vezes os cristãos se mantêm escravos do pecado. Eles continuam nesse jugo de escravidão debaixo do pecado, porque não se apropriaram de fato das palavras de Deus, das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e dos testemunhos dos apóstolos. Quando nós entendemos a grandeza de Deus, seu senhorio, os cristãos não andam com medo, não andam assustados. Nós temos, queridos, a cosmovisão, o entendimento da realidade mais superior do que qualquer entendimento criado por qualquer ser humano. Se os cristãos lessem a Bíblia com seriedade, procurando conhecer as riquezas e a sabedoria de Deus, nós íamos ter uma geração de cristãos fortes, entendedores de quem é de fato o Senhor Jesus. Ora, nesse ano nós vamos entrar em um período de políticas. E nós vemos claramente que muitos cristãos começam a, a ter esperanças, a depositarem as suas esperanças em políticos ou em ideologias, e vira uma guerra porque cristãos de um lado e cristãos de outro começam a brigar e começam a tentar vencer as suas ideologias com outras ideologias, quando na verdade não existe uma forma de desenvolvermos uma cosmovisão política sem as escrituras. As escrituras nos dá uma base sólida de como enxergar o mundo, de como viver este mundo, de como a produzir conhecimento real para esse mundo. Hoje nós somos escravos, aqui falando da questão do Brasil, nós somos escravos intelectuais de conhecimentos e ensinamentos ímpios, pagãos. Nós, na escola, nós estamos submetidos a um ensino baseado em um surgimento do universo de bilhões e bilhões de causas naturalísticas. E os cristãos têm medo, eles recuaram porque eu penso, e parte disso, obviamente, né, tem outros pontos para se analisar, mas muito disso é porque se criou uma cultura cristã covarde. Covarde, muitos de nós, em vez de mostrar e demonstrar a superioridade das Escrituras, recuamos. E é necessário que os cristãos agora retornem à consciência e voltem para as Escrituras. Voltem a crer no poder de Deus. Nós deixamos de crer naquele que é o Todo-Poderoso, que está assentado acima do mais alto trono e que continua agindo hoje com poder através de seus filhos. Nós esquecemos disso, nós recuamos disso, nós começamos a ser cristãos medrosos, a ser cristãos supersticiosos, acreditamos em falastrões, acreditamos em homens que só querem extorquir, em vez de nos voltarmos para a Escritura, nos submetemos a isso. Só que Paulo explica em Efésios que a nossa mente ela foi iluminada, diferentemente da mente do ímpio, que continua obscurecida. Eles continuam sendo inimigos de Deus. Mas nós cristãos podemos ir além. Nós podemos ir contra o império das trevas porque nós fazemos parte do reino de Cristo Jesus. E nesse sentido, eu convido os cristãos a criarem um hábito, a orarem e pedirem ao Senhor
que o Senhor dê a eles a capacidade de, dê a vocês a capacidade de ler de uma maneira consistente, de chamarem, convidarem as suas famílias, os homens, convidarem as suas esposas, seus filhos, a leituras constantes e consistentes. Saiam um pouco dos filmes. Não é que vocês precisam deixar de assistir, não é que vocês precisam parar a vida de vocês, muito pelo contrário, a leitura capacitará vocês a apreciarem mais a criação de Deus, a focarem em seu entendimento nas coisas corretas deste mundo e a desenvolverem e a impactarem as pessoas que estão ao redor de vocês. Tem muitos cristãos, por exemplo, que em seus empregos, os ímpios não, nem sonham que eles são cristãos, porque eles são tão covardes e ficam tão recuados que os ímpios não conseguem ver nada que os faça diferentes deste mundo. O pensamento deles agem como o mundo. Eles pensam como o mundo porque lhes falta uma cosmovisão, um entendimento bíblico acerca de Deus, acerca da operação de Deus neste mundo e acerca do que Deus quer fazer neste mundo. E a leitura é muito importante para isso. E obviamente que nós precisamos também de outros cristãos para que nós entendamos de uma maneira mais profunda as Escrituras. E esse é o meu intuito, inclusive, neste canal, né? Inclusive na minha página que eu criei do Instagram. Se você não segue, eu convido você a seguir. Lá eu vou mostrar referências bibliográficas de homens e mulheres que, de fato, compreenderam as Escrituras, deram suas vidas para interpretar as Escrituras e escreveram teologia robusta. Chamem os seus familiares, maridos, chamem as suas esposas. Leiam juntos, chamem os seus filhos, leiam as Escrituras, entendam as Escrituras, meditem nas Escrituras, façam discussões a respeito das Escrituras. E assim nós poderemos construir cristãos maduros na fé, cristãos que amam ao Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. E o amor no Novo Testamento não tem nada a ver com sentimento, como nós vemos o amor hoje. O amor, de acordo com o Novo Testamento, é algo que se reflete em ação, em obras, em sacrifícios um pelos outros. E nós não vamos conseguir entender essas coisas se não nos aprofundarmos nas leituras. Esse é o objetivo desse canal. Instagram, quem não segue meu Instagram, siga, porque lá eu vou mostrar bibliografias, eu vou falar sobre o Senhor, eu vou transmitir alguns conhecimentos de tudo que eu tenho estudado nesses longos anos, e eu espero que Deus possa abençoá-los.